Muito bem, olá gente bonita, a graça e a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, aos nossos amigos que estão conosco essa noite. É um prazer estar entrando na tua casa hoje para levar a palavra do Evangelho, a palavra da graça de Deus, para levar ao seu coração uma canção de louvor, de adoração ao Deus Todo-Poderoso, nessa noite atípica e especial, em que ainda nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas Deus nos deu a graça de, nesse nosso tempo moderno, poder ter o privilégio de pelo menos nos encontrar dessa forma, por meio das mídias eletrônicas, por meio de canais, de plataformas, em que, de algum modo, a gente vai matando a saudade um do outro. Então vamos começar a nossa reunião de culto desse domingo com uma oração ao nosso Deus. Eu quero convidar você para entrar nesse ambiente espiritual, nesse clima cuja atmosfera é diferenciada. Tenho certeza absoluta que o Espírito que age aqui, que trabalha aqui, que se move aqui, também se move onde você está. É o mesmo Espírito cuja presença que está acima da materialidade, por isso ele é onipresente, está tanto aí quanto aqui e vai fazer fluir a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo sentimento, a mesma misericórdia. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença e somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite de domingo, juntos mesmo separados, mas estarmos conectados, Senhor, estarmos podendo nos comunicar, estar juntos em graça e misericórdia, no mesmo Espírito. O que eu peço ao Senhor é que faça fluir esta graça e esta espiritualidade, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, em qualquer lugar onde os teus filhos estão reunidos esta noite, que a presença do Senhor se faça e se permita sentida para que teu nome seja glorificado. É o nosso pedido e é a nossa gratidão em nome de Jesus. Como o nosso espaço aqui é um espaço pequeno, nós estamos em família, eu e meu bem aqui, Gabi e Júnior estão aqui, além de estarem operando as máquinas, estão também participando desse momento de louvor, de adoração. Daqui a pouco a gente vira a câmera para você ver como é que eles estão. Tá? Então vamos cantar ao Senhor uma canção extraordinária, lindíssima, que eu sei que vai abençoar a sua vida, como nos tem abençoado e nos abençoará ainda mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! É por esse amor, Pai, que nós somos, é por esse amor que vivemos. Aleluia!
mas teu amor lutou por mim. Tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, a paz esteja com todos. É uma alegria estarmos em família e com a nossa família, Filhos da Graça. Todos vocês que estão aí conosco, cultuando ao Senhor, adorando a Deus, exaltando a Ele. Então, eu te convido a continuar adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor e cantando conosco mais uma canção, dizendo: eu sou casa, eu sou morada do Altíssimo. Amém? Aleluia. Essa é verdade, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade de mudar as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Jesus. A casa tua, nós somos teus, O perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. aleluia. Como seria bom dizer aos irmãos que puderem para aplaudir ao Senhor, mas você pode ficar à vontade em sua casa mesmo para fazer isso. Nesse momento, eu quero te convidar para ler um texto da Palavra de Deus comigo. Dá licença, só eu sair um pouco da câmera, que eu esqueci de providenciar a Bíblia um pouco antes, mas agora ela está aqui. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5. João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Essa é uma história que envolve circunstâncias reais com crenças
que podem ser apenas místicas. No entanto, a presença de Jesus no lugar opera naquilo que aparentemente era um ambiente cheio de misticismo, um milagre real. Eu já explico isso para você, mas antes nós vamos ler o texto, João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Passadas estas horas, ou estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Nós temos nessa história algumas coisas que podem ser facilmente aplicadas à nossa vida, à nossa realidade, à existência que nos cerca. A história, como disse antes, ela tem um misto de realidade com o que pode ser considerado apenas um místico, uma crença existente entre os hebreus. Você vai perceber que a partir do versículo 4 aqui, ou melhor, o versículo 4 em si, ele está entre colchetes. É porque no original grego, no original escrito por João, esse texto não existia. Provavelmente algum escriba que passou esse texto do grego para uma outra língua, na tentativa de explicar o motivo pelo qual muitas pessoas ficavam ali nesse lugar de Betesda, nesse tanque, ele coloca como um aposto aqui, como uma informação extra no texto de João, que, como disse antes, para o próprio João, o apóstolo, não foi interessante escrever a respeito disso, mas era uma crença que até depois do século I, depois de Cristo, era uma crença que ainda existia com muita força, mesmo depois da destruição de Jerusalém. O que acreditava-se é que um anjo descia em certo tempo naquela água e as águas se moviam e a pessoa que descesse primeiro era curada. O aleijado tinha consciência de que existia essa possibilidade de fato, de alguém ser curado. E o que ele disse é que as pessoas iam primeiro do que ele. Então, ele tinha as suas possibilidades absolutamente limitadas por conta da sua situação física. Mas não é exatamente essa a questão que nós queremos abordar, apesar de haver uma amplitude muito grande de assuntos a serem tratados aqui. Nós gostaríamos de falar de fato sobre o estado daquele moço, a sua permanência naquele lugar, a sua situação psicológica, existencial, e também o que acontece com ele a partir do encontro que ele tem com Jesus. Em primeiro lugar, ele está em um lugar, em um ambiente geográfico, em um espaço físico, cujo nome não dá significado ao contexto.
porque a palavra Betesda significa lugar de misericórdia ou casa de misericórdia. E nós encontramos aqui pessoas que não estão colocando a sua atenção na situação alheia. Todo mundo sabe que misericórdia significa coração na miséria, mas não é na própria miséria, na miséria do outro. O que nós deveríamos, numa linguagem mais moderna, ter no contexto daquele ambiente ali, era alteridade. Olhar para o outro como se o outro fosse você. Colocar-se no lugar da outra pessoa para sentir a dor, a angústia, o problema da outra pessoa. Betesda deveria significar mais ou menos isso. Casa de misericórdia, casa de alteridade, casa de se colocar na situação alheia do outro. No entanto, apesar de o nome estar tentando dar significado àquele ambiente, àquele contexto, ele perde total sentido na vida real. Ele perde total sentido naquela existencialidade, porque não havia misericórdia na casa de misericórdia. É como uma padaria que não tem pão. É como uma farmácia que não tem remédio. É como um rio que não tem água. Há absolutamente falta de sentido naquilo a que se propõe a denominação. E isso retrata de forma muito absurda, extraordinária, ampla, a nossa situação moderna, os nossos dias, o nosso tempo. Porque apesar dos discursos estarem apresentando termos que dão alguns significados, ou pelo menos algumas propostas de significados, na vida real esses termos não fazem muito sentido. Eu falei agora há pouco de alteridade. E a gente fala muito a respeito de alteridade quando o problema é nosso. A gente quer que as pessoas olhem para o nosso problema como se o nosso problema fosse um problema delas. Mas quando o problema é do outro, nem sempre a gente consegue ter o mesmo olhar. O olhar que a gente gostaria que as pessoas dirigissem para a gente, nem sempre é o olhar que a gente dirige para as outras pessoas quando elas estão em determinada situação. Então, quando o filho de alguém tem determinado comportamento, quando nossos filhos têm determinado comportamento, a gente consegue olhar não só para o comportamento social desses filhos, mas a gente tem um olhar paterno ou materno para eles. Então, a gente consegue, ao ter esse olhar materno e paterno, considerar humanidade naquele comportamento que talvez tenha sido desonesto, que talvez tenha sido corrupto, que talvez tenha sido violento. Mas a gente percebe que por trás daquele ser humano que praticou a violência, que praticou a corrupção, existe um filho. Existe um ser humano. Existe uma pessoa. Mas isso é quando a pessoa que praticou a infração é membro de nossa família. Mas quando essa pessoa que praticou a infração é membro de uma outra família, o nosso olhar é o olhar de justiça imediata. A gente não consegue nem perceber que por trás daquele ato de violência existe uma pessoa. A gente não consegue perceber que por trás daquela pessoa existe um pai, existe uma mãe, existe um irmão, existe alguém que se preocupa e que enxerga de forma diferente aquela pessoa. Então a alteridade ela só vai funcionar de fato e na realidade, eu não estou dizendo isso que todas as pessoas são assim, mas a maioria de nós, membros da sociedade, é. A alteridade só vai funcionar quando o problema é nosso e a gente quer que os outros nos enxerguem. Questões políticas, por exemplo. Se você é alguém do lado esquerdista, o seu olhar para determinada situação é extremamente diferente para aquele que é do lado direitista. Quem é de esquerda e quem é de direita vão olhar para o mesmo problema, para a mesma situação e para o mesmo nome com olhares absolutamente diferentes. Quando o erro acontece de um lado, ele é justificado por aqueles que fazem parte desse lado. Mas quando acontece do outro lado, não há misericórdia, tem que haver justiça imediata. E assim,
a vida vai acontecendo nessa nossa sociedade moderna quando os termos não correspondem à realidade. Então, em um tempo em que a gente fala tanto a respeito de problema alheio, de alteridade e de misericórdia, eu fico pensando, quando acabar esses dias de quarentena, será que de fato se cumprirá a esperança que tantas pessoas que discursam hoje têm? Que dizem assim: nós vamos sair diferentes desta quarentena. A humanidade será diferente. Esta experiência fará com que as pessoas sejam transformadas. E longe de mim esteja a tentativa de produzir negatividade. Mas eu não consigo enxergar esse elemento acontecendo da forma como algumas pessoas discursam, sonham e desejam como nós desejamos. Porque quando, por exemplo, as lojas começarem a abrir, quem é que vai pensar em tirar aquilo que é um pouco do seu para dar ao outro, senão pensando naquilo que o outro poderá devolver para si? Quem é que vai abrir mão de um pouco de coisa para poder sustentar a outro? A esperança é que de fato isso aconteça. A prática é que muitas vezes não corresponde ao discurso. Quando Jesus chega nesse lugar onde a palavra é diferente do comportamento, onde a nomenclatura é diferente da realidade, onde o título que se dá, o termo que expressa ou expressaria um determinado desejo, ele perde absolutamente sentido quando vai para a vida prática. Quando Jesus chega nesse ambiente, esse ambiente muda. Então, se a presença de Jesus, de fato, ela transformar alguma coisa na nossa consciência durante esse período de quarentena, quando a gente chegar lá fora, aí sim a coisa vai ser diferente. Betesda vai se transformar em Betesda, a casa de misericórdia vai se transformar em casa de misericórdia, a alteridade verdadeira vai se realizar, porque as pessoas vão pensar primeiro, antes de julgar alguém, que esse outro alguém que está sendo julgado ou que seria julgado poderia ser a sua própria pessoa. Então é mais ou menos isso que casa de misericórdia significa. Não é um ambiente onde haveria disputa para ver qual o primeiro doente a receber a cura. Mas é para que as pessoas olhassem para ver de quem é a maior necessidade, para que primeiro se atendesse àquele cuja necessidade básica é maior. E é isso que Jesus faz quando ele chega naquela casa de misericórdia. E é por esta razão que eu vejo a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento, quando muitos sacerdotes iam para as praças e voltavam para o templo com ações de cultos, com ritos, quando rasgavam suas roupas em tom de humilhação, quando matavam inúmeros animais para sacrificar no templo de Deus, mas o seu comportamento diário, eles não respeitavam o que estava acontecendo com a vida do seu semelhante. A violência continuava, a vida daquele que precisava de ajuda não tinha a atenção merecida. E aí o profeta se levanta em nome de Deus, e a voz de Deus por meio dele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não quero que vocês rasguem as roupas nas praças. Eu quero que vocês rasguem os seus corações de verdade. Eu quero vida. Eu quero que vocês sejam viscerais. Eu quero que vocês olhem para o interior, para dentro de vocês com verdade, e não para a superficialidade. Então era exatamente isso que nós encontramos aqui na casa de misericórdia. Agora, tem algumas coisas aqui que eu acho impressionante e que está relacionada diretamente à vida do rapaz doente. Eu disse a você que era sobre isso, mais ou menos, que a gente dirigiria o nosso olhar e a nossa atenção especial essa noite. A primeira é uma indagação, uma pergunta que a gente faz a respeito da situação daquele moço naquele lugar. E a pergunta é: por que alguém que não tem nenhuma perspectiva de cura e nem esperança de receber ajuda continuaria naquele ambiente ali? Ele sabendo
que ele não teria nenhuma possibilidade de ser curado, por que ele continuava ali? Se alguém sempre estava na frente dele. Por que motivo ele se mantinha nesse ambiente profundamente adoecido e com tantas pessoas profundamente adoecidas? Por que ele não voltava para a casa dele? E talvez a gente consiga responder supondo algumas coisas, talvez porque ele se sentia na sua própria casa um estorvo. Porque o problema da doença nem sempre é a dor que ela causa no corpo. O maior problema da doença são as sequelas que elas vão acumulando na alma com o passar do tempo. E alguém que começa a adoecer-se dentro de uma casa e começa a precisar de outras pessoas para cuidar de si, às vezes se sentem um estorvo, se sentem um fardo para uma outra pessoa. E é por isso que talvez esse moço, para não se sentir assim, para fugir desta insignificância que ele mesmo sente a seu respeito dentro da sua própria casa, ele vai para esse ambiente de adoecimento, para esse ambiente de tantas pessoas que estão em situações parecidas com a situação dele. E não é fácil cuidar da alma quando você permite que as sequelas da sua doença afetem a sua alma. É por essa razão, queridos, que algumas pessoas, inclusive, cometem suicídio. Porque se sentem tão inúteis em relação a outras pessoas, e não só inúteis em relação a outras pessoas, se sentem um peso em relação a outras pessoas, aí desaparecem no mundo, desaparecem na vida, surtam psicologicamente, desaparecem na existência, mesmo estando na sua casa. Às vezes a pessoa não está existindo ali porque de algum modo ela está incomodada com aquilo que ela pode estar pesando para alguém. E cabe a quem chega, a quem olha, para quem está adoecido, fazer essa pessoa perceber que existe uma possibilidade de mudança, que foi exatamente o que Jesus fez. Fez ele perceber que existe uma possibilidade de mudança. Uma outra coisa que pode manter uma pessoa no ambiente de doença, mesmo sabendo que ele não tem possibilidade de ser curado, é porque ele não tinha outro vínculo fora da doença. Ele não tinha ambiente fora daquele lugar, aquele era o mundo que ele conhecia. Ele tinha medo de novas descobertas, ou pelo menos ele não queria sair daquele ambiente, porque quando ele fala sobre a doença, ele tem um assunto de autoridade no qual ele pode falar. E aí você começa a perceber quantas pessoas na vida com as quais você vai conversar 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana ou uma vez no mês, e essa pessoa tem apenas o mesmo assunto, que é o seu problema, que é aquela situação pontual, que é aquele problema no casamento, que é aquela doença do filho, que é aquela situação que ela passou em um determinado ponto da vida. A vida está mudando, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, pessoas estão saindo do lugar, e esse ser adoecido permanece no mesmo lugar e assistindo às mesmas coisas, e lendo as mesmas coisas, e ouvindo as mesmas coisas. Eu já vi um filme que eu me esqueci agora, e é até bom esquecer, né, para eu não contar o filme e depois você... Mas também você não vai saber qual o filme, vai ficar difícil até de você assistir. Mas uma pessoa que teve um problema seríssimo na sua memória, ela todos os dias pela manhã fazia exatamente as mesmas coisas. E ela passou cerca de 30 anos, e isso é vida real, 30 anos fazendo a mesma coisa, porque ela sofreu uma amnésia tão forte, o cérebro sofreu uma ruptura tão grande, que essa pessoa não se lembrava de nada que era novo, ele se lembrava apenas de um dia da sua existência, em que ele se levantava, vestia a sua roupa, escovava os seus dentes, pegava o seu jornal com a mesma data de 30 anos atrás, e todos os dias ele pegava aquele jornal e lia as mesmas notícias, e a família, para adaptar a situação dessa pessoa, para que ele não entrasse
em um estado de parafuso mental e existencial, tinha inclusive fita cassete com a TV antiga. A casa mantinha móveis antigos e várias outras cópias do jornal antigo foram feitas para parecer jornal novo daquele dia, porque a memória daquela pessoa ficou presa a esse tempo passado. No dia do aniversário dela, é verdade, né, pai? Era o dia do aniversário dessa pessoa. E nesse dia se comemorava o aniversário dela. Então, todos os dias se comemorava o aniversário dela, tinha bolo, tinha essa festa. Porque ela estava presa a um determinado tempo e era o assunto da sua vida. Quando você pensa que isso está apenas numa pessoa que teve um problema de memória, você está enganado, porque há muitas pessoas também que vivem do passado, que não conseguem abrir a sua mente para coisas novas. É por isso que elas se mantêm em determinados ambientes adoecidos, porque esse é o assunto da sua vida. A alma dessa pessoa já está cansada, nem ela aguenta mais falar a respeito disso, mas ela tem medo de mudar de lugar. Ela tem medo de sair desse ambiente de adoecimento, porque é ali que ela sabe circular. Eu sei que a palavra de Deus está falando para alguém aqui essa noite, a palavra de Deus está te chamando para sair desse ambiente de adoecimento, para sair dessa situação em que você se encontra há tantos anos atrás, para mudar de assunto, porque Deus tem coisa nova, Deus tem notícia nova e Deus tem vida nova para a tua vida, para a tua alma, para a tua existência. Glória a Deus. Uma segunda coisa que vai acontecer aqui dentro desse ambiente de adoecimento na vida desse camarada é a presença de Jesus com uma pergunta. Ele chega ali e pergunta: você quer ficar são? O cara já tinha dito: não, ninguém me ajuda, ninguém me levanta. E Jesus pergunta: você quer ficar são? E parece ser uma pergunta de resposta óbvia, mas não é. Quando ele pergunta: você quer ficar são? Parece ser uma pergunta boba, não é. Porque tem muita gente que não quer ficar sã de verdade. Tem muita gente que prefere se manter nesse ambiente adoecido. Tem muita gente que não quer tomar uma posição na sua vida. Tem muita gente que já está cronicamente adoecida com certas situações da sua existência. Por quê? Porque até a doença vicia, meu irmão. Até a doença vicia. Até o pecado vicia. A pessoa está ali nesse ambiente de adoecimento o tempo inteiro e ela não quer sair dali. Jesus pergunta: você quer sair? Você quer ficar são? Você quer enxergar? Você quer mudar de vida? E parece algo óbvio. Se eu estou aqui num ambiente em que as pessoas estão esperando ser curado, é claro que eu quero ser curado, mas nem sempre a pessoa que recebe essa pergunta quer ser curado só porque está naquele determinado ambiente. Quanta gente vive em ambientes religiosos ouvindo palavras de mudança, de transformação o tempo inteiro e não tem a sua vida transformada porque não toma uma decisão na sua vida. Porque não quer mudar, porque é cômodo estar num lugar ou numa situação em que você já domesticou os seus monstros, você domesticou os seus demônios, você domesticou os seus pecados, está tudo em casa, está tudo bem. O monstro já não te aflige mais, já não te assombra mais, já não te assusta mais, já não te coloca nenhum tipo de medo. Então, para você, está tudo bem estar nesse ambiente adoecedor. Por quê? Porque você já está acostumado. Você já está conformado. O seu corpo já se transformou em parte desta cama. O teu corpo já se transformou em parte desse sofá. O teu corpo já se transformou em parte desse pecado, que parece que se você arrancar esse pecado, você está arrancando uma parte do seu corpo. Foi falando sobre isso que Jesus disse: é melhor que você arranque uma mão que te faz pecar
e jogue essa mão fora e entre no céu sem essa mão, do que seja lançado no inferno com o corpo inteiro. Deu para entender por que Jesus diz isso? Ele estava sendo visceral, ele estava sendo radical na sua expressão. Por quê? Porque para algumas pessoas há práticas que se transformaram em parte do seu próprio corpo. E para que essa pessoa seja liberta, é necessário que a arranque, não literalmente pelo amor de Deus, mas no comportamento, nas escolhas diárias, arranque essa parte do corpo da sua vida. Não é uma coisa fácil, é uma amputação visceral, meu irmão. É uma amputação doída, sem anestesia, mas é assim que se faz escolhas diante de Deus para se entrar no reino dos céus. É por isso que ele pergunta para você essa noite: você quer ficar são? Você quer mudar de vida? Você quer transformação? Se você quer, então tome uma postura e tome uma decisão diante de Deus. E ouça a palavra que Jesus disse para aquele moço naquele dia: levanta, toma a tua cama e anda. É isso. O texto de João é interessante, ele utiliza assim de certas expressões que eu acho extraordinárias. Ele diz que imediatamente o homem se viu curado. Olha que coisa. Ele é curado e ele se vê curado, ele se percebe curado. Depois de tantos anos, ele se vê em outra situação. Que coisa extraordinária, né? Depois de tantos anos, ele consegue se perceber em outra situação, ele se vê em outra condição. É isso. Você precisa se ver em outra condição. E eu não estou aqui concordando com nenhum tipo de positivismo, esqueci o nome que se dá a parada lá, mas eu estou dizendo que para a gente mudar de vida, de autoajuda, né, de mecanismos, eu estou falando aqui que para a gente mudar de vida, a gente precisa se ver de forma diferente mesmo, a gente precisa tomar uma posição, a gente precisa se levantar. É dar o primeiro passo e ver as transformações acontecendo devagar. Então a palavra de Deus para você é: levanta, toma a tua cama, sai daqui. A cama é o lugar onde ele tinha feito sua pousada, você entende? Onde ele tinha feito sua habitação, era ali o seu acampamento. Quando Jesus diz: toma a tua cama e sai daqui, ele está dizendo: Deus está te dando um novo endereço hoje. Receba essa palavra, querido. Deus está te dando um novo endereço. Levanta, toma a tua cama e sai desse lugar. Desse lugar da tua existência que está te adoecendo cada vez mais, porque qual será o teu fim? Toma uma posição na vida, uma decisão e mude completamente o teu comportamento. Assim, o nome de Deus será glorificado na tua vida. Eu quero encerrar essa reflexão essa noite orando com você. Em seguida, meu bem vai cantar mais uma canção conosco. E tenho certeza que alguma coisa bonita, maravilhosa, está acontecendo com a sua vida, na sua casa, com alguém que você ama. Depois você vai poder refletir um pouco mais também no YouTube. Essa mensagem vai estar disposta lá. E você pode compartilhar para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente por meio desta palavra. Vamos orar. Deus poderoso, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estar diante da Tua palavra essa noite, refletindo nesse instante tão rico. E eu peço que o Espírito Santo comunique melhor esta mensagem na individualidade de cada pessoa que está nos assistindo essa noite. Que o Espírito do Senhor alcance outras vidas posteriormente, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, Pai. Peço a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, você pode concordar dizendo amém. Meu bem vai cantar agora mais uma canção. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Senhor, para a face do Senhor.
Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. É justamente esse o momento de buscar a face de Deus. Aleluia. Quando tudo foge do nosso controle, é preciso. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Buscar o Senhor. Aleluia. Vamos nos armar com as armas espirituais. Aleluia. Mira no alvo das portas do inferno e arremesser com fúria e fé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não parar de orar, não parar de orar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar
desistir. Oh, não parar. Oh, não desistir do seu chamado. Aleluia. Obrigado, bebê. Olha que você está linda. Gente, nós estamos já encerrando a nossa reunião de hoje, nosso momento, mas eu quero lembrar a você que o Ministério Filhos da Graça transmite também, todos os dias às 19 horas, a oração que está sendo realizada em favor do nosso país e do mundo. O pastor Edinho dirige esse momento na própria página dele no Instagram. Na quarta à tarde, às 15 horas, no Instagram Filhos da Graça, nós temos as mulheres compartilhando graça. A pastora Hilde é quem dirige esse momento, juntamente com as mulheres, que se reuniam presencialmente, quando podia, e voltará a se reunir se Deus quiser. Elas dirigem esse momento às 15 horas. Você também pode fazer parte. Na quinta à noite, 20 horas, a gente está aqui também manifestando a graça, a palavra de Deus por meio dos nossos meios de comunicação. No domingo pela manhã nós temos a escola bíblica, que é apresentada e dirigida pelo pastor Wagner na página pessoal dele no Instagram, e a gente continua comunicando assim a palavra do Evangelho. Segunda, terça, quarta e sexta nós temos também o programa Paz no Lar, que é um programa tipo de rádio, mas dentro do formato do Instagram e do Facebook. E a gente vai tocando música, atendendo a pedido, mandando abraço. E depois a gente reflete, todos os dias a gente reflete sobre a palavra de Deus. E é isso que a gente tem feito. É um prazer para mim, apesar de não ser tão simples como as pessoas pensam que é. Pregar todos os dias não é uma coisa muito fácil, mas é um prazer poder gastar o tempo que a gente tem nesses dias fazendo esse trabalho e abençoando algumas pessoas, que estão sempre comunicando e dizendo que de alguma forma Deus tem falado aos seus corações. Então, amanhã a gente volta às 20 horas com o programa Paz no Lar, abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, tá? Quero agradecer muito de coração aos irmãos, principalmente os da nossa comunidade que tem nos acompanhado, nos dirigido, nos assistido também nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? A saudade tem aumentado cada dia mais, mas se Deus quiser a gente vai conseguir se abraçar logo, logo, tá? E vai ser maravilhoso poder estar presente com os irmãos em momentos tão ricos e especiais. Que o amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos nós e que todos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos.